Olá, gente, tudo bem com vocês? Quero desejar primeiramente uma boa noite a todos, que vocês sejam muito bem-vindos. E agora eu vou começar aqui, né? Hoje teremos uma entrevista com a professora Ana Paula Lopes. Espero muito que vocês gostem e que seja muito produtivo. Só um instantinho. Só esperar ela entrar aqui. E aí a gente já começa. Aí vocês já vão separando a dúvida de vocês, tá bom? E vai ser muito bom. Só um instantinho. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo. Prazer. Prazer, boa noite. Boa noite. Gente, quero apresentar a vocês, professora Ana Paula Lopes. Ela é professora lá no Rio de Janeiro, de Ciências Criminais, muito renomada. Descobri essa semana que ela deu aula para um monte de gente da minha família que nem sabia. Achava que tinha dado aula pro meu padrinho, descobri que foi muito mais gente. Então, estamos praticamente em casa, né? Com certeza, com certeza. Obrigado pelo convite. Eu adorei Eu o tema, achei extremamente pertinente. É sempre bom a gente falar sobre as mulheres, sobre o empoderamento feminino, sobre as questões também um pouco delicadas relacionadas aos crimes sexuais. Então, fiquei muito feliz e é um prazer estar aqui no seu Instagram. muito obrigada. Antes da gente começar mesmo, eu queria explicar, né? Tanto para você, mas você já sabe um pouquinho, como para quem está entrando agora, o motivo da escolha desse tema. Eu tenho o costume no meu estágio de acompanhar as sessões criminais do STJ, das turmas criminais, da quinta turma e da sexta turma. E tem muitos casos relacionados a julgamentos de crimes sexuais, e um em específico, mas eu não me lembro a numeração do habeas corpus em questão, me chamou muita atenção, que foi um crime que foi muito violento, foi um crime sexual, foi um estupro, e que na sexta turma, nós só temos de representação feminina a ministra Laurita Vaz. E até o próprio relator estava falando sobre isso, a complexidade da maioria dos ministros, sendo do sexo masculino, enfrentarem essa situação, que eles nunca vão conseguir entender como é que é a posição da mulher nesse caso, o que a mulher sentiu. E até o próprio representante do Ministério Público fez essa ponderação e gerou um debate em relação a isso no julgamento desse HC em questão. E para mim me deu aquele estalo, falei, não, um dia a gente tem que trazer. Aí eu conheci a professora Ana Paula Lopes, que gosta muito do tema, entende bastante, então trouxemos para debater com vocês hoje sobre. Maravilha. E Brenda, o que que você quer que eu primeiro, o que que você quer que eu comece abordando por onde? Porque assim, quando a gente Vamos lá. fala de crime sexual, a gente precisa entender que crime sexual não é só o estupro. Existem várias formas, vários tipos penais que tratam de questões relacionadas ao abuso sexual. Lógico que talvez o estupro e o estupro de vulnerável sejam os crimes sexuais que acontecem com maior frequência, salvo engano, a cada 7 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Talvez esse índice seja até maior, porque muitas mulheres, por vergonha, por medo, não buscam as autoridades para relatar a violência que sofreram. Então, talvez a gente tenha um índice aí, uma cifra negra, monstruosa, de mulheres que foram efetivamente violentadas, estupradas, e que a gente não tem conhecimento, muitas vezes, porque elas se sentem realmente lesadas, não só fisicamente, mas emocionalmente. E deve ser muito difícil, realmente, para uma pessoa, e eu falo pessoa, Brenda, porque assim, não são só mulheres que são abusadas. Nós temos também homens, meninos, crianças que são abusadas sexualmente e que eu posso imaginar como essas pessoas. Aliás, eu acho que nem consigo imaginar, Brenda, porque assim, eu consigo me solidarizar com essas pessoas, mas imaginar, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso
Se tivesse sofrido, eu falaria sobre isso hoje, nos auges dos meus 50 anos de idade e tantos anos de atuação na área criminal, eu teria, acho que, coragem para falar se eu tivesse sofrido. Mas realmente eu não sofri. E todos os contatos que eu tive com pessoas que sofreram abusos foram na minha carreira profissional. Então, também não tenho, dentro do meu seio familiar, pelo menos o mais próximo, notícia de abuso sexual. Então, realmente, eu não tenho nem como imaginar o sofrimento e a dor para essa pessoa, e repito, pessoa, porque não são só mulheres que são vítimas de crimes sexuais, apesar de ser a maioria mulheres, não são só mulheres, eu não consigo nem imaginar o sofrimento, a dor e o trauma que isso provoca na vida de um ser humano. Com então, certeza. assim, a gente precisa entender que existem outras formas de abuso sexual que não é só o estupro. Existe a violação sexual mediante fraude, existe o novo crime 215-A, que na verdade é novo como crime, mas sempre existiu como infração penal, só que antes era uma contravenção penal, lá do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Nós temos como crime sexual a exploração da prostituição. Enfim, temos um rol bem extenso de crimes sexuais. Mas, obviamente, o estupro talvez seja o mais, entre aspas, o mais popular, que as pessoas mais conhecem, o que as pessoas mais falam. E depois da pedofilia. Apesar da pedofilia não ser considerado como efetivamente um crime previsto no Código Penal como crime contra a dignidade sexual, porque não está dentro lá do título dos crimes, a pedofilia está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, também é uma forma de abuso sexual. Então, também é um outro tipo penal muito falado, muito conhecido, muito popular, que é a pedofilia. E aí, Brenda, quando você me convidou para falar desse tema, eu fiquei relembrando algumas coisas que eu vivenciei como advogada. E eu acho que a minha função aqui hoje é trazer para vocês um pouquinho da minha experiência na advocacia criminal, no que diz respeito a crimes sexuais. Bom, eu sei que você tem algumas perguntas para mim, né? Que a gente já conversou pelo WhatsApp. Você falou, olha, eu vou te fazer umas perguntas. Então, eu vou te deixar à vontade para você perguntar. E à medida que você for me perguntando, eu vou acrescentando essas histórias, o que eu vivenciei o que eu vivenciei durante os 25 anos de advocacia criminal. Não, com certeza. E a sua experiência vai ser muito boa aqui hoje pra gente, porque eu ainda tô no inicinho, caminhando e aprendendo. Mas eu também estou aprendendo, viu, Brenda? A gente nunca para de aprender, essa que é a verdade. É uma grande verdade. E essa semana eu até assisti um documentário que fala sobre essas questões, né? Já pegando o gancho que você falou da pedofilia, de muitos casos, só que não são brasileiros, são americanos, de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que sofreram abuso sexual na infância, tanto estupro, e foi alguns que sofreram durante muitos anos, como recentemente você deve ter visto o caso, né, da menina de 10 anos, infelizmente foi aqui no estado, porque aqui no estado a gente tem no estado do Espírito Santo, né, a gente tem um índice de violência contra a mulher altíssimo, e surgiram depois dessa questão dessa menina de 10 anos, apareceram outros casos em outras cidades do interior, o que dá uma aterrorizada na sociedade, porque eu acho que é uma coisa muito muito velado, mas é um assunto que precisa muito mais ser debatido, porque não gera uma consequência somente na infância, mas durante uma vida inteira. E nesse documentário americano, eles falam justamente sobre esse ponto, sobre essa questão do acaba se tornando, né, infelizmente, um criminoso por conta dessas sessões de situações que a criança foi exposta, dessa violência sexual sofrida e o que gera na vida adulta dela como um todo. Mas como você tem bastante experiência, eu gostaria de saber para você como é que é como advogada nessa situação. Como é que no papel de advogada de defesa, como é para a vítima poder comprovar realmente que houve esse abuso? Então, vamos lá. É muito mais comum advogar na
defesa de alguém acusado de crime sexual. Não que não seja possível o advogado atuar na acusação, mas aí ele vai ingressar representando a vítima como assistente de acusação. Porque nos crimes sexuais, a ação penal ela é pública e, em regra, incondicionada, inclusive. Mas, independentemente de ser condicionado ou incondicionada, por ser de ação penal pública, o autor da ação é o Ministério Público. É o Estado, representado pelo Ministério Público, que vai propor a ação penal, que vai oferecer o que a gente chama de denúncia para iniciar a ação penal. Então, normalmente, o advogado ele vai ser contratado pelo réu, pelo acusado. Às vezes, acontece da vítima ou seus familiares quererem um reforço na acusação e aí contratam um advogado para representá-los como assistente de acusação. Eu já vivenciei os dois lados. Já trabalhei como assistente de acusação pelos interesses da vítima do crime sexual e já trabalhei como advogada do réu. E a gente precisa esclarecer, porque eu não sei até que ponto quem é aqui o público, né, da Brenda, se são estudantes de direito, se são leigos, né, que quando a gente fala na defesa do acusado, não quer dizer que a gente defenda os atos ilícitos por ele praticado. Não quer dizer que a gente apoie a conduta dele, né? A gente vive num Estado democrático de direito, a gente tem princípios constitucionais, dentre eles o princípio da ampla defesa, que garante ao réu uma defesa técnica. Essa defesa técnica pode ser feita por um defensor público, por um advogado particular, mas ela tem que existir, sob pena de anular o processo. Então, se não for o advogado, vai ser um defensor público, né, que vai fazer a defesa técnica desse réu. E a defesa técnica não quer dizer que a gente esteja concordando com o que o cliente fez. Eu costumo brincar dizendo que muita gente pergunta se eu sou do crime. Eu falo, não, eu não sou do crime. Eu sou advogada criminalista. Tem uma diferença imensa entre ser do crime e ser advogado criminalista. Lógico que eu sei que, infelizmente, temos colegas que são do crime. Mas, enfim, isso seria uma outra live, né? Mas a questão do advogado, ele é importante para o Estado Democrático de Direito, ele é importante para que a gente tenha o devido processo legal. Então, ser advogada de defesa, seja de um traficante, seja de um estuprador, seja de um homicida, enfim, seja lá de quem for, não quer dizer que você esteja coadunando com a conduta dele, não quer dizer que você esteja concordando com a conduta dele, e vou além, não quer dizer que você vai conseguir absolvição. Porque, na verdade, o que você vai fazer ali é uma obrigação meio. O advogado não tem obrigação fim. Nós não somos como, por exemplo, um cirurgião plástico que se diz que a Brenda vai ficar a cara da Carolina Dickmann, ele vai ter que deixar a Brenda a cara da Carolina Dickmann, porque ele tem obrigação fim. O advogado não. O advogado, como a maioria dos médicos, tem obrigação meio. A gente vai buscar os meios jurídicos, técnicos, lícitos, para que seja feita uma defesa técnica coerente com a legislação e a Constituição. Agora, não vou enganar você, Brenda, que é muito difícil para mim, como mãe, como mulher, advogar, conviver, porque o advogado acaba, de alguma forma, convivendo com o cliente no sentido de estar sempre disponível, a gente tem contato direto com o cliente, se ele estiver preso, a gente vai no presídio, no local, no estabelecimento prisional que ele se encontra, ele vai no escritório, a gente acaba conhecendo até a família, um pouquinho de psicólogo nessa jogada aí toda, né? Porque a gente acaba sendo um apoio moral para a família, isso aí. Então, tem esse aspecto. E aí, para mim, Brenda, é muito difícil, não vou enganar você, é muito difícil conviver com um réu que é assumidamente um abusador. Né? Não vou dizer estuprador, vou dizer no sentido lato, um abusador.
não é fácil. Eu, Ana Paula, preciso, para poder atuar numa causa como essa, acreditar na inocência do meu cliente. Se ele chega para mim e diz que realmente ele estuprou, que ele realmente abusou, Brenda, vai ser muito difícil para mim, como mãe, como mulher, atuar numa causa como essa. Emocionalmente não vai me fazer bem. E eu já estou numa idade que eu já vivi metade da minha vida, talvez, até um pouco mais do que eu tenho para viver, né? Se a gente pensar numa expectativa aí de 90 anos, eu já vivi mais da metade do que eu vou viver. Então, a partir de agora, eu me dou o luxo de só advogar em causas que eu acredito e em causas que me acresçam emocionalmente, intelectualmente e, obviamente, financeiramente, claro, né? Agora, quando eu acredito na inocência do réu, né, do meu propício cliente, eu até consigo atuar, apesar de ainda assim, Brenda, o processo por crime sexual, ele não corre em segredo de justiça à toa. Uhum. São muitas questões emocionais, são muitas questões que envolvem uma acusação de crime sexual. Então, é um processo muito sofrido para todos os envolvidos. Para o Ministério Público, para o juiz. Só que o MP e o juiz não têm opção. Eles vão ter que atuar no processo. Já o advogado, ele pode, justificadamente, recusar uma causa. É bem verdade que o Estatuto da OAB ele diz que o advogado não pode recusar causa, salvo por justo motivo. E aí, na prática, a gente sempre arruma um justo motivo quando a gente não tem interesse na causa. Eu tenho algumas técnicas para fazer isso, né? E não me indispor com o cliente e não ter nenhum problema junto ao OAB. Uma das técnicas são os honorários. Eu cobro honorários exorbitantes. Daquele que, se o sujeito conseguir pagar, até eu vou ficar feliz em atuar, sabe? Independente de qual seja a causa. Então, quando eu não tenho muito interesse, eu cobro um valor exorbitante que, se o cliente, o propício cliente, aceitar, até eu vou ficar feliz. Mas as chances dele aceitar são pequenas. Com certeza, porque ele vai encontrar outro profissional com preço muito mais em conta e talvez até um preço justo, né? Porque eu, na verdade, não quero pregar a causa. Uma outra estratégia é você dizer, olha, nesse momento eu não estou em condições de atuar no seu processo, porque eu estou fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou uma pós-graduação, ou a gente está com limitação de processos no escritório. Então, infelizmente, nesse momento, eu não vou poder te assessorar, enfim. Então, tem várias formas de você reverter e não aceitar uma causa. Mas eu já tive muitas causas de violência sexual. E foram bem árduas, foram difíceis. Uma delas foi uma acusação, e já tem aí, sei lá, uns 15 anos esse caso. E eu lembrei agora porque eu realmente acreditava na inocência do meu cliente. Deixa eu só mandar um beijo para uma colega que eu vi que entrou na nossa live. Certeza. Professora Cláudia Serpa, minha amiga de vida, de alma. Um beijo para você, querida. Obrigado pela audiência. Não sei Agradeço como também. você conseguiu entrar na live, porque essa hora, com certeza, você está em alguma live, você está dando aula. Então, realmente, é por amor, por amizade mesmo, que eu sei que você está aqui, minha amiga. Muito obrigado, viu? De coração. Beijos. Estou honrada. E vamos fazer uma live. Eu e a Cláudia Serta vamos fazer uma live pelo Instagram da Faculdade Signorelli no dia 15, falando sobre a importância do advogado no inquérito policial. Então, quem quiser prestigiar, às 14 horas, no dia 15, estaremos eu e Cláudia pelo Instagram da Faculdade Signorelli. E também temos um curso de prática, eu e a Claudinha também. Quem tiver interesse em saber detalhes sobre esse curso de prática, manda um direct para mim ou para a professora Cláudia Serpa. Beijo, Claudinha! Bom, então vamos voltar. E esse caso, tem uns 15 anos, era um senhor
que era alcoólatra, ele tinha problema de alcoolismo, problema sério de alcoolismo, ele bebia muito porque ele tinha perdido um filho num acidente de carro, e por conta disso ele acabou se embrenhando no álcool e se transformou naquele vizinho chato, sabe aquele vizinho idoso, chato, que bebe, aí quando você chega ele quer te abraçar, ele quer te beijar, é carente, aí toda vez que você vai chegar, se encontra com ele, você finge que não tá vendo, sai correndo, se esconde. Ele era o vizinho da vila, ele morava numa vila, ele era o vizinho chato. Um belo dia, a menina, um dos vizinhos, né, tinha uma filha de 8 ou 9 anos na época, e ela chegando do colégio, ele foi pra cima dela bêbado e falou, dá um beijo no vovô. E tentou abraçar a menina, e ela empurrou, que disse, ai, velho chato, empurrou. E acabou que ele deu um beijo aqui, perto do lábio dela. E aí aquela vizinhança viu naquela situação, acredito eu, uma oportunidade para despachar esse idoso, né? Para ficar um tempo sem a presença dele. Pegaram o idoso, levaram para a delegacia da cidade, não era na capital do Rio de Janeiro, era no interior, e ele foi preso em flagrante na época por atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos. Que nem existe mais esse tipo de penal, hoje seria estupro de vulnerável, né? Uhum. Mas enfim. E aí pronto, a vida desse senhor se transformou no inferno. Porque quando o sujeito entra no estabelecimento prisional taxado de estuprador, porque aí lá no estabelecimento prisional eles não têm esse, abre aspas, cuidado de verificar se aquele sujeito praticou estupro, se foi violação sexual mediante fraude, se foi exploração. Não, ele é estuprador e ponto. E se for contra a criança, ele também ganha o apelido de pedófilo, mesmo que não tenha pedofilia. E aí, pronto, vocês imaginem o que aconteceu com esse idoso nesse estabelecimento prisional. O tratamento foi dispensado a ele. E aí, nesse caso, a filha dele me procurou na época e realmente eu acreditei na história que ela me contou, que foi essa história que eu estou contando para vocês, e que no final foi exatamente desta forma que o juiz decidiu, absolvendo ele. Eu fui atrás de um habeas corpus, eu lembro que era semana perto do Natal, já era recesso forense, e aquela correria, eu atrás de um juiz de plantão no interior do Rio, quase passei o Natal longe da minha família, mas realmente me empenhando em conseguir um habeas corpus, porque eu acreditei na história daquele senhor. Já vivenciei, já tive situações do cliente me contar mentira, né? Porque os clientes muitas vezes iniciam um discurso fake, né? Para o advogado, até por vergonha ou por medo do advogado se recusar a pegar a causa, atuar na causa dele. E aí, esse caso, que também lembrei quando você me convidou, durante a ação, eu percebi que ele estava mentindo, que realmente ele tinha estuprado a enteada. E aquilo me remoeu de tal forma, Brenda, que eu confesso a você que se não fosse o amor que eu tenho à advocacia, o amor que eu tenho à advocacia criminal, eu tinha abandonado a causa, talvez tivesse até parado de advogar, porque eu fiquei tão desgostosa, porque a história era tão escabrosa, era tão nojenta, que assim, eu tinha ânsia de vômito quando eu ia para audiência, sabe? E depois da audiência, eu tinha que tomar um banho de sal grosso, porque o clima era péssimo, tudo era péssimo. Então, assim, me fez muito mal. Mas eu também já vivenciei como advogada situações também que tiveram, de alguma forma, algum final feliz em favor da vítima, e aí já como assistente à acusação. Na verdade, não era bem assistente à acusação. Eu tive uma cliente que tinha uma filha, na época, com 4 anos de idade, que estava sendo abusada sexualmente pelo ex-marido, o pai da menina.
E ela descobriu da pior forma possível. Ela descobriu durante o banho da menina. A menina tinha 4 anos, ainda usava fralda para dormir. E aí, quando ela foi colocar a fralda na menina, ela viu que tinha uma lesão no ânus da menina, que tinha alguma coisa estranha no ânus da menina. E ela começou a desconfiar que alguma coisa poderia estar acontecendo. O pai da menina morava em Brasília. É uma pessoa extremamente influente em Brasília, com uma condição financeira excelente. E, enfim, e ele pegava os filhos, porque tinha a menina e um menininho mais novo do que a menina, para levar para Brasília. Então ele via de 15 em 15 dias, buscava as crianças, botava no avião, passava o final de semana com elas em Brasília e devolvia na segunda-feira. Então a visitação dele era mais ou menos dessa forma. 15 em 15 dias, passando o final de semana com ele em Brasília. A babá ia junto, sempre ia uma babá junto. E aí a mãe pressionou a babá e a babá contou, olha, realmente, quando a gente está em Brasília, ele não deixa eu dar banho nela, só ele quer dar banho nela. Ele não deixa eu botar fralda nela, ele quer fazer isso. E ele diz, não, eu sou pai, eu quero participar. E assim, ela falando, ele não deixa eu fazer, atuar como babá, né? Trabalhar, fazer o meu trabalho. Realmente isso acontece. E ele vai pro banheiro sozinho com a menina, enfim. Bom, moral da história. Até quantos anos com esse homem? Será que é mesmo? Um belo dia, ela foi dar banho na menina. E a menina... Ai, Brenda, nem sei se eu posso... Se no seu Instagram você me dá liberdade de contar essas coisas. Eu tô falando e de repente você não quer que seu Instagram tenha histórias tão tristes quanto essas. Mas, enfim, posso falar? Não, Você me dá pode falar. autorização? Fica à vontade, porque a intenção mesmo é atrair mais o meio jurídico para quem conhece, para quem é estudante, para quem já atua e para quem Não, ainda é não porque conhece. assim, são histórias bem tristes, assim, Bem né? pesadas. Então, e aí durante o banho, a menina enfiou o dedo no ânus e a mãe falou, tira o dedo daí, filha. E aí a mãe teve um insight, que eu acho que é mais coisa de mãe mesmo, que é Deus. Ela resolveu pegar o celular e aí filmou a filha no banho. E ela falando, filha, tira o dedinho daí, filha. E a menina falou, não, não, eu quero sentir o meu cocô. Aí a mãe, que isso, filha? O meu pai faz isso. Ele gosta de sentir o meu cocô. Foi aí que a mãe efetivamente teve a prova cabal de que a menina estava sendo abusada pelo pai. E com aquela filmagem, ela passou a filmagem para um CD. Foi à delegacia, noticiou o crime. Ela foi recepcionada por uma inspetora mulher, e aí eu acho que isso é muito relevante porque a gente vai conversar, que a gente está conversando aqui hoje. Será que faz diferença ser uma juíza, ser uma ministra, ser uma delegada, ser uma inspetora para que a coisa aconteça? Nesse caso, ela foi atendida por uma inspetora, contou toda a história, registrou a ocorrência. A inspetora disse, a gente vai chamar o acusado para depor, nós vamos encaminhar a sua filha para o exame de corpo de delito, mas não hoje. A senhora aguarda que a senhora vai receber uma intimação para levar a menina no IML. Ela foi embora para casa e a responsável pela delegacia era uma mulher. Né? Ela foi embora. 6 meses se passaram. A sorte, entre aspas, é que nesses 6 meses, não chegou a 6 meses, 5 meses alguma coisa, o pai não veio buscar as meninas. Ele veio no Rio de Janeiro, mas não levou as meninas, não, as crianças, né? Não levou as crianças porque possivelmente ele já estava ciente da acusação, ele deve ter sido instruído para o advogado a não ficar com as crianças, etc. Então, em nenhum momento as crianças ficaram sozinhas com ele. Mas ele veio para o Rio de Janeiro, prestou depoimento.
6 meses se passaram e ela não recebeu nenhuma intimação, nada. Foi aí que ela me procurou. Doutora Ana Paula, aconteceu isso, já tem 6 meses e eu acho que tem alguma coisa estranha nessa história. Eu falei, não, então vamos na delegacia. Eu fui com ela na delegacia e quando nós chegamos lá, Brenda, qual não foi a surpresa? Não tinha inquérito. Não tinha, Brenda, nem a VPI, que é da procedência da informação, né? Que está no artigo 5º do Código de Processo Penal. Não tinha. Como é que eu descobri que não tinha? Porque a inspetora não disse que não tinha. A inspetora disse que a delegada não estava. Eu falei, não tem problema. Nós vamos esperar a delegada. Ela porque o inquérito está com a delegada. Primeiro ela falou que o inquérito estava com a delegada. Então, e lá eu sentei e esperamos. 1 hora, 2, 3 horas. E nada da delegada aparecia. Foi aí que eu tive o feeling de virar para a inspetora e falar: a senhora viu o CD? A ela. Que CD? Com a imagem da criança? A ela. Não. Sim, porque a minha cliente entregou para você um CD com uma gravação feita pelo celular. É? Falei, A senhora viu? Não. Eu falei, então a senhora vai ver agora. Peguei o celular da minha cliente e mostrei para ela o vídeo. A inspetora começou a chorar. Eu não sei o que acontece com as pessoas, né? Que algumas pessoas só têm a verdadeira noção do que acontece quando se depara com um vídeo como esse. De repente, ela achou que aquela mulher era uma ex-mulher neurótica, mal amada, que estava ali para prejudicar o ex-marido, criando histórias. Não sei. Ou, de repente, ele foi depor, e aí teve uma conversa com a inspetora e chegou em alguma situação que a gente sabe que infelizmente acontece, né? Sim, não sei. Eu só sei que quando ela viu o vídeo, ela começou a chorar. E ela ficou tão transtornada que ela gritou o nome da delegada. Fulana! Fulana, você tem que ver isso! Ou seja, Brenda, a delegada estava lá sempre, desde a hora que eu cheguei, estava escondida para não me atender. A delegada saiu igual uma louca lá de dentro. O que houve? A inspetora chorando falou, você tem que ver esse vídeo. E aí ela saiu com o celular da minha cliente, com a delegada, foram lá para a sala da delegada. Daqui a 2, 3 minutos volta a delegada. Por que você não mostrou esse vídeo antes? Eu falei, menos. Vocês têm aí um CD com essa imagem que foi entregue pela minha cliente há 6 meses. Eu só estou aqui para ver o inquérito. Até agora eu não consegui ver o inquérito porque a inspetora disse que estava com a senhora e que a senhora não estava e que ela não sabia onde estavam os autos do inquérito. Aí a delegada toda sem graça falou, não, o inquérito está no MP, mas o MP perdeu o inquérito. Brenda, a chance disso acontecer é quase zero. Tá, vamos imaginar que fosse possível acontecer, né? Perdeu o inquérito, monta de novo. Aí na minha frente, Brenda, ela pegou aquela pastinha rosa, né? De inquérito, não sei se era rosa ou se era cinza, na época eu não lembro a cor da pastinha, e aí montou na minha frente o inquérito. Pegou todas as folhas, o registro de ocorrência, juntou e montou na minha frente o inquérito. A partir dali, a coisa aconteceu. E aí, nós buscamos medida protetiva para essa criança, que foi deferida pela vara de família, porque eu não sei se você sabe, Brenda, mas não se aplica a Maria da Penha para criança. E o ECA não tem as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha tem. Uhum. Então, é muito frustrante isso, sabe? Uma mulher precisa de proteção e uma criança não precisa, né?
Não tem Então, assim, sentido. você tem lá as medidas protetivas do ECA, mas não chegam aos pés da qualidade das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Porque uma criança Então, também é sujeita a preso. teve que buscar, etc. Então, você vê, Brenda, nós temos aqui um crime sexual que tinha uma advogada, uma delegada, uma inspetora, só mulheres. E não fez diferença. Uhum. O que fez efetivamente a diferença foram as provas. Foi o vídeo. E aí eu já até vi que alguém colocou aqui para a gente falar do caso da Mariana Ferrer, né? Ou Ferrer, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, que teria sido vítima de um estupro numa boate, num clube, acho que é no Rio Grande do Sul. Foi. No Rio Grande do Sul. Eu não conheço o caso, eu conheço o caso como a maioria que deve conhecer pelas redes sociais, pela mídia. E eu confesso, Brenda, que eu tenho muito receio da mídia e das redes sociais. Porque a gente sabe que existem muitos pré-julgamentos e muitas colocações equivocadas nas redes sociais e na própria mídia. Mesmo alguns jornais tendo assessoria jurídica, a gente vê publicações, tanto na mídia escrita quanto na mídia falada, que é de arrepiar, de tantos equívocos. Exatamente. É muito e às complicado. vezes essas notícias chegam para nós de forma equivocada. E isso pode ter uma consequência devastadora na vida dos envolvidos, não só da vítima, mas do próprio réu. E é uma exposição muito grande, porque às vezes ele é acusado e nem foi realmente o autor do crime, não teve crime, e ele fica com a imagem dele toda violada, né? Como numa sociedade. A gente precisa entender que para ter estupro, artigo 213 do Código Penal, tem que ter violência à pessoa. Sim. Grave ameaça ou vias de fato. Né? Violência real e violência moral. Tem que ter. No estupro de vulnerável, não se exige essa violência, né? Artigo 217-A do Código Penal, mas exige que a vítima seja uma pessoa sexualmente vulnerável, o que a gente chama de presa fácil. Os menores de 14 anos, aqueles que têm uma debilidade mental e não conseguem ter discernimento para o ato sexual, alguém que esteja impossibilitado de oferecer resistência, como bêbado, drogado, preso. Então, a gente não sabe. Eu, pelo menos, Brenda, não tenho a denúncia, eu não tenho a resposta da acusação, eu não tenho as alegações finais, eu não tenho a sentença, e eu só acredito vendo. Se esse homem acusado de estuprar essa senhora, a Mariana, ele foi absolvido, né? Porque a gente nem tem certeza se ele foi absolvido, porque, repito, mídia e rede social muitas vezes traz a notícia de forma equivocada ou da forma que ele quer que a gente compreenda o que não é para ser compreendido. Exatamente. Então, para eu poder falar do caso da Mariana, que alguém colocou para a gente conversar, eu teria que antes ler o processo. O que eu posso dizer para vocês é que a minha experiência é que é muito raro uma absolvição numa acusação de crime sexual. A palavra da vítima tem uma força absurda, Brenda. Sabe por quê? Porque é muito difícil ter outra prova que não seja o depoimento da própria vítima. O crime sexual, ele é um crime silencioso, no sentido de que não tem testemunha. É muito difícil ter prova testemunhal. É muito difícil ter prova documental, vídeos. É muito difícil, né? Você vai encontrar, talvez, testemunhas dizendo que aquele sujeito é mau caráter, que aquele sujeito... Ou seja, testemunho de caráter. Agora, alguém que diga, eu vi ele fazendo isso, isso e isso, é muito difícil no crime sexual. Então, a palavra da vítima, nos últimos anos,
ela tem uma força, mas uma força que é difícil absorver se o discurso da vítima for um discurso coerente. Uhum. Né? Se ela tiver um discurso coerente, se ela não cair em contradição. Tivemos o caso do Neymar, né? Que é caso mais conhecido do que o do Neymar, que foi mundialmente falado, que gerou um prejuízo financeiro, emocional, moral, profissional para o Neymar, e que só era a palavra dela contra dele. Era para ele ter sido condenado, Brenda. Normalmente seria, porque não foi? Porque ela estava mentindo. E aí, quando a pessoa mente, ela acaba caindo em contradição. Sim. Se tiver um bom juiz para presidir a audiência, um promotor de justiça contínuo para saber as perguntas, se tiver um advogado que tem experiência, ele vai conseguir comprovar que a vítima está mentindo. E até na própria denúncia da delegacia, eu passei por uma situação uma vez, né, de um furto, que eu precisei ir até a delegacia e é sempre perguntado várias vezes para você contar a história várias vezes para perceber se você tá caindo em contradição ou não, para ver se aquela história que você tá falando é verdadeira ou não. E realmente isso acontece. Se você pega um inspetor de polícia com experiência, com um time investigatório, né, com uma veia investigatória forte, dali já começa as questões que podem levar a vítima a cair em contradição. Mas se tiver um discurso coerente, pode ter certeza que vai dar em condenação, Brenda. É muito difícil a absolvição. E assim, no caso da Mariana, foi encontrado esperma na roupa íntima dela, que parece que era... Que parece, tá, Brenda? Eu não vi o processo. Então, assim, é muito difícil, né? Vai parecer quase que um caso simulado, não real. Então, foi encontrado esperma, era dele, mas isso não quer dizer que tenha sido estupro, porque a relação sexual não é crime. Uhum. Ter relação sexual, graças a Deus, Brenda, não é crime, porque se fosse crime, seríamos todos mal-humorados ou seríamos todos criminosos, né? Então, o ato sexual em si não é um ato criminoso. Agora, se alguém te força isso ou te usa como presa fácil, então pode ter sido um estupro de vulnerável, por exemplo, se ela estava bêbada. Salvo engano, numa boate, num clube. Talvez tenha sido essa a acusação, né? Sim. Eu não vi, eu repito, Brenda, eu não vi. Mas se não ficou provado que houve que a vítima era sexualmente vulnerável naquela situação, se não ficou provado que não houve nenhum tipo de fraude para a relação sexual, que não houve violência real ou moral, então a conduta vai ser atípica, mesmo tendo uma relação sexual. Sim. Então, para falar do caso Mariana, a gente precisa conhecer o processo. E parar de olhar mídia, rede social, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Sempre foi assim. Só que agora, com a rede social, as coisas tomam uma proporção tão grande, as coisas passam a ter uma verdade tão inalcançável, quase que absoluta, que a gente precisa cada vez mais se policiar e ter cuidado para não sair repetindo essas notícias sem saber a procedência. Não estou nem falando de fake news, não, Brenda. Uhum. Né? Estou falando de você omitir opinião sobre um caso que você não conhece. Ainda mais um caso jurídico. A gente sabe que na rede social tem muitos advogados, muitos juízes, muitos promotores que nunca fizeram direito. Né? Que se acham juízes, que se acham promotores, que se acham advogados. E não cursaram uma faculdade de direito e que se sentem livres para poder opinar. Só que muitas dessas opiniões podem gerar uma repercussão muito negativa na vida dos envolvidos. Então é preciso que a gente de que forma a gente expõe as pessoas, né? Então, o caso da Mariana, eu não tenho nem como te dizer se realmente a decisão foi correta, não foi correta. Até porque o juiz decide por livre motivação, livre convencimento motivado. Ele olha a prova dos autos,
o que não convence a ele pode convencer você, Brenda, ou vice-versa. Então, também não dá para dizer se a decisão foi errada. Talvez a percepção dele como juiz pode ter sido equivocada frente às provas dos autos. Mas eu repito, é muito difícil hoje uma pessoa ser absolvida de estupro se a vítima tiver um discurso bem coerente. Certo? E aí, Brenda, nem deixei você continuar me perguntando. Eu falo muito, né? Perdão. Não tem problema, não. Foi o que eu te falei. Pode contar que a experiência é ótima e super válida. E aí, realmente, mas só que você foi realmente respondendo esses pontos sobre. E aí, todo mundo mulher, e às vezes a coisa não funciona. E a gente precisa fazer realmente com que a coisa venha a funcionar. Eu fiz sustentação oral agora na pandemia, né, por videoconferência, no Tribunal de Justiça, numa das câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de uma revisão criminal de uma acusação de crime sexual. E eu senti por parte dos desembargadores, salvo engano, era uma desembargadora, a relatora era uma mulher. Salvo engano, desculpa, são tantos processos, são tantas coisas que eu não lembro mesmo. Mas tinha mulher na história, né? Tinha desembargador ali julgando a revisão criminal. E na hora de cada um falar o seu voto, eu senti por parte dos homens muito mais cuidado com a questão da mulher do que a desembargadora. Eu acho que mulher não gosta de mulher, não sei. Né? Às vezes tem essa rixa. E aí eu acho que não faria tanta diferença se tivéssemos mais mulheres nos tribunais superiores para essas questões sexuais. Eu acho que não faria muita diferença. Até porque o caso que eu te falei do STJ no início, né? Quem levantou esse ponto, salvo engano, foi o Ribeiro Dantas. Eu confundo os presidentes de cada turma, né? E foram eles, os próprios homens, levantando esse ponto. E indignados com a situação, falando: a gente nunca vai saber, por mais que a gente tente, por mais que a gente estude, por mais que a gente veja inúmeros processos relacionados a isso, a gente não vai saber. E a importância levantada pelos próprios homens. E assim, eu acho importante, eu acho necessário que a gente tenha mais uma representatividade feminina. Sim. Dentro de todas as áreas do direito. Sim, porque de que a mulher precisa realmente ganhar mais espaço, né? Mas não porque eu acho que a mulher poderia ter uma decisão mais, abre aspas, justa, fecha aspas, no crime sexual. Eu acho até, Brenda, que talvez se tivermos uma juíza que tenha sofrido um abuso sexual, ou um juiz, um magistrado, né, um ministro, um desembargador, que também tenha sofrido abuso sexual, porque eu repito, não são só as mulheres que sofrem abuso sexual. A maioria são mulheres, mas tem homens que também sofrem, principalmente na infância, né? E aí, se você tem um juiz que já sofreu um abuso, talvez ele não consiga ser imparcial, né? Talvez ele acabe trazendo para dentro daquela situação de forma equivocada a sua vivência. Porque imparcialidade, e aí é até interessante falar sobre isso, que eu acho que tem ligação com o tema, a imparcialidade não é sinônimo de neutralidade. Ninguém pode exigir de um julgador que ele seja neutro. É humanamente impossível ser neutro. Por quê? Porque a gente tem vivência. A gente vai ao mercado, a gente vai à praia, a gente sofre crimes, a gente discute, a gente briga com o marido, com a esposa, a gente vive. O juiz não é um ser de outro planeta que é abduzido após julgar os seus processos e ele está totalmente equidistante à realidade social. Não, e até eu, no meu papel de estagiária, imagino você, no papel de advogada, até mesmo quando a gente lê o processo, a gente acaba tomando uma posição. A gente precisa acreditar naquilo, senão a coisa não flui. Eu pego para mim, né? Quando às vezes o cliente vem, que eu estagio no escritório, eu tento não ser empática. Poxa, será que é realmente isso? Será que realmente não é? Então imagina um juiz, um ministro. Na verdade,
Então, essa neutralidade a gente nunca vai conquistar, a gente nunca vai alcançar. Ela é inalcançável, eu diria até que ela é ruim, porque o juiz ele tem que ter vivência. Quanto mais vivência o juiz tem, talvez mais condição de analisar uma situação, um caso concreto, né, ele tenha. Mas, assim, é muito tênue essa questão da neutralidade e da imparcialidade. E da parcialidade, na verdade. Então, o fato de você já ter passado por uma situação semelhante não quer dizer que você vai fazer um julgamento parcial. Mas quando se trata de crime sexual, eu acho muito difícil para a pessoa que sofreu esse tipo de violência encarar esse processo. Como eu disse no início da live, o processo por crime sexual é um processo muito sofrido, muito árduo para todos os envolvidos. Não só para a vítima e para o réu, mas para os advogados, para os promotores, para os juízes, desembargadores, para todos os envolvidos. Porque só de você ler, ter acesso ao depoimento de uma vítima de abuso sexual, só de você acompanhar a audiência, ver aquela pessoa narrando o que ela sofreu, isso é muito triste. Para mim, o pior crime é o sexual. Eu diria que é pior até do que o homicídio. Para mim, a dignidade sexual, ela é, não digo mais importante, mas ela acaba tendo reflexos muito mais agressivos do que crimes patrimoniais, do que até crimes contra a vida. Sim. Né? O juiz pode ter sofrido uma tentativa de homicídio que ele vai julgar, né, na primeira fase do tribunal do júri, ele vai conseguir pronunciar ou absolver sumariamente, ou pronunciar ou desclassificar com tranquilidade, mesmo já tendo passado por algo parecido. Mas se ele sofreu um abuso sexual, na hora que ele ler o processo, ele vai automaticamente remeter ao que ele passou. É assim, é imensurável. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, Brenda, mas assim, eu acredito que um psicólogo e um psiquiatra poderia dizer para você com muito mais propriedade o que eu estou te dizendo, que muitas dessas questões, esses abusos, às vezes são insuperáveis. Eles passam a ser suportáveis. A gente suporta, a gente leva a vida. Vamos viver. Mas você superar aquilo deve ser muito difícil. Então, eu acho que, como mãe, por exemplo, né? Uma juíza que é mãe, e aí ela se depara com abuso sexual contra uma criança que tem a mesma idade da filha dela. Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Né? Manter a imparcialidade. Né? Uhum. Mas ele vai ter que fazer. Ele vai ter que atuar, vai ter que julgar. Então, eu acho que, nesse caso, não faz muita diferença ser mulher ou ser homem julgando o crime sexual. Talvez eu perceba até um pouco mais de solidariedade dos homens do que das mulheres. Né? Esse julgamento que eu fiz sustentação oral dessa revisão criminal por crime sexual, ao final, cada desembargador fez questão de falar por algumas coisas que eu levantei e que mexeram com eles, e que eles falaram, e eu sentia no olhar deles, apesar de ser por videoconferência, o olhar deles na tela, olhando para mim, uma tristeza de todos eles, assim, por ser um crime sexual. Então, eu realmente não sei se faria diferença. Agora, a gente precisa de mais mulheres no judiciário. A gente já tem muita mulher na polícia, a gente já tem muita mulher no judiciário, mas realmente nos tribunais superiores são pouquíssimas mulheres. E nós temos muitas mulheres incríveis, Brenda. Agora eu vou além. Congressos. Você é uma menina que com certeza deve participar de muitos congressos. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo distanciamento, a gente participa de congressos em qualquer lugar do mundo. É uma maravilha, né? Facilitou. Congressos que a gente, talvez, financeiramente, por conta de tempo, a gente não poderia estar presente, a gente está conseguindo agora, nesse momento de distanciamento. E aí, Brenda, você pode parar para pensar quantas mulheres
E aí eu falo de congressos criminais, tá? Que é o que realmente a gente está trabalhando aqui. Quantas mulheres você viu nesse congresso? Quantas mulheres são citadas em decisões do STF, do STJ? Eu não conheço nenhuma. Tirando a Ada Pellegrini Grinover, que é uma sumidade, né? Que já foi citada várias vezes, eu não vejo. E nós temos doutrinadoras. Poucas, mas temos. E são poucas. Principalmente na área criminal. São poucas. E assim, e por que não temos mais? Porque a mulher não é capaz, não tem inteligência para escrever o livro? Ou será que as editoras não têm interesse em publicar livros de mulheres? A área criminal é uma área que ainda sofre muito preconceito. E você, Brenda, como mesmo disse, está começando, você vai ver que você vai sofrer preconceito por ser mulher, por ser bonita, por ser jovem. Infelizmente. Então, a gente precisa ter mais representatividade nos tribunais superiores, talvez para as pessoas entenderem que as mulheres... Não posso falar palavrão, não, né? Pode falar palavrão, Brenda? As mulheres são fodas. Foda nem é palavrão, né? Foda já virou quase vírgula, né? Então, que as mulheres são porretas, como diriam lá na Bahia, no Nordeste, né? Que é um lugar que eu gosto muito. Então, assim, a gente precisa realmente mais mulheres, não por questões de crimes sexuais ou por qualquer outra questão, mas realmente porque a gente precisa que... A gente precisa entrar nesse mercado, que é muito fechado. Sim, com certeza. É isso. Professora, é isso que eu falo agora. O nosso tempo está terminando aqui, porque a live só dura, só deixa a gente ficar aqui 1 hora, mas se pudesse, ficaríamos muito mais conversando, porque é um assunto que tem muita extensão, tem muito papo ainda. Queria agradecer muito pela presença, por você ter topado participar dessa live. Minha primeira live, gente. Super Ai, que linda, que honra! Imagina eu, meu Deus. Tô felicíssima, queria agradecer demais. Espero você aqui numa próxima vez para debatermos, continuarmos falando sobre isso, que é um assunto muito bom, muito pertinente, muito necessário. E gostaria também de agradecer a todo mundo que está aqui até agora, meus amigos, professores de outras instituições, familiares, meu chefe, Davi Metzger, estamos aí também. E muito obrigada, professora. Brenda, eu que agradeço, foi uma honra participar da sua live e agora sabendo que é a sua primeira live, primeira de muitas, com certeza, porque você é muito carismática, você é muito articulada, você é muito inteligente, você é uma figura agradável na tela, você é uma menina que realmente tem aí um futuro bacana, acho que não só na advocacia, no direito, mas quem sabe na publicidade, porque você realmente é muito carismática, fala muito bem, gesticula na medida, tá? Então, vai em frente. Muito tem minha bênção para tudo. Tá? Obrigada. Amém. Muito obrigada, gente. Ó, beijo. O Ivan tá falando que você puxou o padrinho. Ivan, deixa de ser mentiroso, Ivan. Beijo, Ivan. Beijo para os meus alunos, que eu vi que tem gente aí comentando, né? Gleide, tem a Ana Guerra, tem acho que a Vivian também tá aí. Vivian também tá aí. Tem uma galera aí, um beijo para vocês, saudade. A maioria de vocês não tá mais comigo como aluno, mas uma vez aluno, sempre aluno. Para mim não existe ex-aluno, vai ser aluno para sempre. Então, um beijo grande, muito, muito obrigado, Brenda, eu adorei. Muito obrigada a você, até a próxima, sucesso na carreira e vamos seguindo, gente. Beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!